Sabe quando você senta para escrever um texto acadêmico e automaticamente trava? Parece que a sua escrita não flui de jeito nenhum, você não consegue sair do lugar. Se você passa por isso, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar alguns fatores que podem estar por trás desse seu bloqueio na escrita e, claro, vou apresentar algumas orientações de como superar essa situação. Oi, eu sou a Gabi e esse é o canal que vai facilitar a sua vida acadêmica. O vídeo de hoje é sobre um problema que afeta muitos alunos, que é o bloqueio na escrita. Várias pessoas que já me acompanham lá no Instagram se queixam diariamente da dificuldade de tirar as ideias do papel, de destravar a escrita e conseguir fazer o texto fluir. Inclusive, se você ainda não me acompanha por lá, eu vou deixar o meu arroba aqui para que você possa conhecer e consumir outros conteúdos sobre escrita que eu já criei anteriormente. Então, bora lá entender os fatores que podem estar travando a sua escrita acadêmica. O primeiro fator é a falta de planejamento. Muita gente pensa que escrever é sentar na frente do computador e começar a digitar um monte de palavras. Não, gente, não é assim que funciona. A escrita é um processo que requer um plano de execução. Imagina que você vai fazer um bolo. Você não vai chegar na cozinha e jogar todos os ingredientes na assadeira de uma vez. Você precisa separar todos os ingredientes e desenvolver a receita por etapas até que o bolo fique pronto, maravilhoso, lindo, gostoso. Para escrever um texto é a mesma coisa. Você nunca vai chegar escrevendo e abalando. Você precisa, antes de tudo, de dois ingredientes básicos. O primeiro é o conhecimento sobre o tema. Você precisa ler sobre a sua temática para ter uma noção geral do que você vai abordar no seu texto. E o segundo é o conhecimento do gênero textual que você vai produzir. É uma resenha, um artigo científico, um projeto de pesquisa, uma dissertação, uma tese. Você precisa entender como esse gênero é comumente estruturado e escrito para depois pensar na elaboração do seu texto. Conhecendo minimamente o tema que você precisa abordar e o gênero de texto que você precisa produzir, é a hora de criar um esqueleto do seu próprio texto. Para isso, você vai abrir um documento do Word ou pegar uma folha de papel e fazer um esboço da estrutura que você pretende seguir no seu trabalho. Então, você vai elencar todas as seções que o seu texto vai ter e indicar o que você pretende escrever em cada uma delas. Esse aqui é o esqueleto de um dos primeiros artigos que eu produzi quando era voluntária de iniciação científica. Tá bem bagunçado, como vocês podem ver, mas ele já funcionava para me dar um norte a respeito da composição do trabalho. Hoje em dia eu já consigo fazer esqueletos bem mais estruturados e detalhados porque eu tenho bastante domínio sobre os temas que eu escrevo e sobre os gêneros que eu produzo. Quando eu estou escrevendo a minha dissertação, eu vou inserindo vários comentários de coisas que eu ainda quero melhorar, ou mudar, ou escrever. Eu vou meio que conversando comigo mesma e colocando comentários do tipo, aprofundar mais essa seção, será que esse parágrafo não ficaria melhor aqui em cima? Será que essa seção não ficaria melhor depois dessa? E assim eu vou construindo o meu texto aos pouquinhos. Então, recapitulando, os primeiros passos para destravar a sua escrita são: ler sobre a sua temática, conhecer o gênero textual que você vai produzir e planejar o seu texto a partir de um esqueleto. Agora, bora para o segundo fator que pode ser o responsável por travar a sua escrita: a pressão. Existem pesquisas que comprovam que nós evitamos de realizar algumas tarefas quando nos sentimos pressionados, seja pelo objetivo que elas têm ou pelo limite de tempo que nós temos para realizá-las. Então, se nós precisamos elaborar um trabalho muito importante, como um trabalho de conclusão de curso, nós criamos uma representação na nossa cabeça de que essa tarefa vai ser complexa, vai ser demorada, e aí nós acabamos travando e jogando ela para frente. A mesma coisa acontece com relação ao tempo. Embora também existam pesquisas que indiquem que alguns alunos trabalham melhor sob pressão, outros alunos simplesmente travam quando percebem que precisam realizar um trabalho em um curto período de tempo. Aquela ideia de que não vai dar tempo fica tão presa na cabeça dessas pessoas que elas não conseguem nem sair do lugar para tentar começar a escrever. Então, a melhor coisa que você pode fazer para solucionar esses dois problemas é aliar o planejamento com o tempo. Depois que você tem o esqueleto do seu texto pronto, você precisa estabelecer um cronograma de escrita, porque você não vai sair escrevendo todas as sessões de uma vez. Pelo contrário, você precisa dividir essa grande tarefa em mini tarefas para que o processo se torne mais fácil e mais leve. Então, no seu cronograma, você vai delimitar o que escrever em cada dia de acordo com o tempo que você tem disponível. Pode ser escrever um parágrafo por dia, escrever uma sessão do dia 10 ao dia 30, enfim. Nesse momento, é importante entender o que funciona melhor para você e se programar com base nisso. E sim, eu sei que imprevistos acontecem, que nós não rendemos da mesma forma todos
todos os dias, então pode ser que nem sempre você vai conseguir cumprir com aquilo que você se propôs a escrever. Por isso é tão importante construir o seu texto com tempo. E o terceiro fator que pode estar travando a sua escrita é o perfeccionismo. Sabe aquela coisa de querer ler todos os textos possíveis, ter todo o conhecimento do mundo sobre o tema, para depois escrever o texto perfeito? Me desculpa, mas eu preciso ser franca com você e dizer que isso não existe. Como eu falei no início, a escrita é um processo, então você vai construindo o seu texto aos poucos, lendo, escrevendo, reescrevendo, lendo mais e assim vai. Então não espere estar na condição perfeita para começar a escrever. Não espere esgotar todos os textos da sua temática para depois pôr a mão na massa. Você precisa dar o primeiro passo e começar. E para dar aquela destravada no início, é importante que você escreva suas ideias da forma que elas vêm na sua cabeça, sem se preocupar com aquela coisa de escrever bonito. Foque nesse primeiro momento na ideia que você quer passar e depois você retorna para o texto para ajustar tudo certinho e regularizar a escrita. Uma outra coisa importante é que o processo de ler e escrever não precisa e nem deve ser estanque e acontecer em momentos separados. Você não precisa ler tudo para depois escrever tudo. Pelo contrário, você pode ir lendo e escrevendo, ou pelo menos lendo e pensando no que você vai escrever. Então, se durante a leitura você encontrou um trecho que casa com aquilo que você quer escrever, já separa esse trecho, inclui ele no seu esqueleto e depois você vai costurando o texto e articulando tudo bonitinho. E o quarto e último fator que eu resolvi trazer nesse vídeo, que pode estar te impedindo de fluir na escrita, é a falta de um estilo pessoal, de um jeitinho seu de escrever. Eu falei no começo que um dos ingredientes para escrever é ter conhecimento sobre o tema. E esse conhecimento, obviamente, nós adquirimos por meio da leitura. Mas pode acontecer de você ler tanto a ponto de querer imitar a forma de escrita de outros autores. E aí você se frustra achando que a sua escrita é um lixo, que nada que você escreve fica bom, que você nunca vai escrever bonito igual fulano, e nisso você impede que a sua própria escrita entre em jogo. E vai por mim, o processo de escrita se torna muito mais fácil quando você se preocupa menos em escrever de forma semelhante às outras pessoas e foca mais em expressar as ideias do seu jeitinho. Então se concentra em todas as orientações que eu passei aqui e bora destravar essa escrita, bora tirar esse texto do papel. Para encerrar esse vídeo, eu quero saber se tudo que eu falei aqui te ajudou de alguma forma. Se sim, me conta aqui nos comentários e já deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo tá legal e entrega para mais graduandos. Se você ainda tem alguma dificuldade em relação à escrita acadêmica que não foi contemplada nesse vídeo, deixa nos comentários para mim também, que eu vou ler e tentar preparar outros conteúdos com muito carinho para você. Quem sabe não vem uma parte 2 por aí, né? Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo.